Meu nome é Renato Lourenço Costa, eu sou professor e lecionei na área do Estado e do Senai e mesmo dentro da indústria. A minha formação acadêmica é na área da sociologia, de estudos sociais, de pedagogia, de história e geografia física e política e na área de relações industriais. Essa minha formação acadêmica me possibilitou entrar no estudo mais à frente com relação a possibilidades de vida extraterra, razão pela qual obrigatoriamente eu tive que entrar na área da arqueologia, da antropologia, da astronomia, porque essas áreas são pertinentes ao estudo ao qual eu me dediquei. E isso muito me ajudou nesses 50 anos de pesquisas. Então, a razão daqui estarmos é de apresentar aos senhores uma palestra que foi feita em Rio Claro em 1996, vejam os senhores, em 1996. E hoje nós estamos e vamos comprovar que aquilo que estava sendo colocado na época, hoje está comprovado. Vocês vão ver pelo vídeo que isso já está comprovado, felizmente, né? Então vamos ao vídeo. Na Rússia, no Lago Onega, foram encontrados uns desenhos rupestres, uns desenhos tipo esquisitos, né? Um desenho esquisito e tal. Eu não sou bom desenhista, vocês vão me perdoar aqui a caricatura aqui, mas é algo assim também. O desenho também ele se apresenta mais ou menos nesse formato, né? Tipo tartaruga assim e tal, né? E uma ligação aqui como se fosse alguém aqui, uma pessoa assim e tal. Isso está desenhado na pedra, até aí nada demais. Está cheio de desenhos de pedra feito por índios, por indígenas e tal, né? Só que tem um detalhe muito importante. Em determinados dias do mês, do ano, esses desenhos foram feitos numa pedra, estão ao lado, estão próximos ao lago. Tem um lago aqui, Lago Onega. Conforme o sol incide no lago, bate, reflete e pega aqui ou reflete no lago, as imagens criam formas e parece que andam. Elas se encaixam e tomam formas andando. Uma delas aparece uma lança sendo jogada por um índio, a lança vai andando conforme o sol vai se deslocando e a lança vai atingir um animal. Olha, nem com estudo de astronomia atual você teria facilidade de fazer uma coisa dessa hoje, no século XX. Porque implica na inclinação do planeta Terra, implica na rotação do planeta Terra, implica nos solstícios, implica no pôr do sol, implica em variáveis, dezenas delas, para você fazer um desenho desse e fazer funcionar. Aqui perto, vamos voltar aqui para nossas cidadezinhas aqui, Rio Claro, Piracicaba, aqui na região. Vocês conhecem Capoava, né? Aqui perto. Há uns anos atrás, eu, minha esposa e outros colegas do grupo de pesquisa lá em Piracicaba, fomos acompanhar um senhor que se perdeu durante 24 horas num canal
ele foi fazer uma inspeção de linha, junto com outro colega, numa perua, e de repente eles perderam o rumo, não sabiam voltar mais para Piracicaba. E procura daqui, procura de lá, não tem saída, ali não tem saída, subiram em cima do capô da caminhonete, olhavam para todo lugar, começaram a ver plantações de banana, começaram a ver montanhas, não tem montanha ali, não tem plantação de banana, é só cana. Bom, acabou a gasolina, acabou a água, eles foram resgatados só de manhã. O rádio pifou, não funcionava mais, eles tinham um rádio PX, não funcionou, parou, pifou. Foram encontrados de manhã cedo, próximos da saída. Próximos da saída, não. Eles se encontraram dentro de uma usina onde não tinha entrado. Saíram pela usina, o guarda falou: mas como é que vocês entraram aqui? Eles também não sabiam responder. Eu, minha esposa e outros colegas fomos com esse senhor fazer os mesmos percursos que ele fez da noite, no meio da cana, no meio do canavial. Eles nos encontravam mais ou menos a 20 quilômetros de distância de Piracicaba, e eu, olhando a cidade ao longe, falei para o amigo que passou pela experiência: escuta, você disse que não via a cidade de Piracicaba? Vai lá. Falei: acontece, ô Renato, que a cidade tinha desaparecido, ninguém viu nada. Nós ficamos perdidos aqui, que não dá para ver. Nós estamos vendo agora, mas naquele momento eu não vi nada. Desapareceu, tinha banana aqui, tinha montanha, né? Então, esses fatos têm ocorrido em vários lugares do mundo. Vocês vejam quanta coisa a gente tem aí pela frente para pesquisar, para estudar. E eram pessoas sérias, idôneas, não tinha... Nós checamos o estudo, é lógico, né? Vamos acreditar na primeira pessoa que aparece, que a gente vai ver, vai checar, vai ver tudo mais, né? Então, vocês vejam quanta implicação você está tendo que enfrentar, estudar, né? Outra dimensão, espaço-tempo, outro portal, né? A gente fala assim porque não tem outras palavras, né? Talvez sejam outras palavras, mas a gente não tem outras. Na revista Incrível, número 2, de setembro de 92, da página 10 da página 13, fizeram uma reportagem sobre viagens no tempo, onde físicos americanos do Instituto da Califórnia admitem que existem certas passagens no tempo, chamados buracos de verme, em que você, se situando nesses buracos de verme, você volta ao passado ou vai para o futuro. Eles fizeram experiências com um relógio atômico num avião supersônico a jato, né? E o relógio atômico do avião atrasou em comparação com aquele que estava em terra. Então, isso é uma teoria de físicos americanos de que existe esta possibilidade de você ir ao passado e ao futuro. Em 1992, aventaram também as tais das cordas cósmicas. As cordas cósmicas seriam os restos do Big Bang, quer dizer, o início do estouro das galáxias no espaço, e que ficaram resíduos de cordões da explosão. Se você pegar um desses cordões, você vai para o passado, e você pegando outro cordão, você voltaria ao presente. Se você estivesse numa delas, você viria a si próprio sendo lançado do passado. Isso é um estudo de físicos nos Estados Unidos, não é mais ciência de ficção. Existe o físico Yakov, da Universidade de Tel Aviv, que fala sobre contração de um balão, que é uma passagem, a pessoa seria submetida a uma pressão, e com essa pressão ele iria para o passado, e com a expansão ele iria para o futuro.
Isso envolveria mecânica quântica, mas é um estudo de cientistas, Tel Aviv, Israel. O círculo sobre a Inglaterra, por exemplo, até hoje não tem solução definida. Colocaram cientistas, colocaram máquinas, colocaram ultravioleta, ultrassom, infravermelho para detectar qualquer coisa e não conseguiram detectar nada. Cientistas ficaram na barraca, quando levantaram de manhã, a poucos metros tinha o sinal. E ninguém viu nada e a máquina não captou nada. Quer dizer, alguns seres detêm uma tecnologia que escapa à nossa da Terra. Não alcançamos a detectar. Tanto é assim que existem observações que você já constatadas, né? Você vê o objeto voador, a vista desarmada, você pega o binóculo, focaliza o objeto e ele desaparece. Você vê as nuvens. Você tira o binóculo da sua vista e o objeto está lá. O que é isso aí? O objeto tem um dispositivo contra a observação óptica. Se ele é observado com observação óptica, se torna invisível, você não vê. É uma técnica que a gente só pode imaginar. Não tem nem como falar, né? Em Capoava também, nós fizemos uma pesquisa, eu e o grupo lá de Piracicaba, sobre uma informação de uma senhora de uma fazenda que me telefonou, dizendo que apareceram círculos lá na fazenda. E nós fomos pesquisar esse círculo. A pesquisa durou 8 meses. Idas, vindas, fotografias, análise do solo. Mandamos analisar o solo para os agrônomos da Exalc, onde foram convidados vários agrônomos, solo, subsolo, pH da água, vegetação interna e externa do círculo, tipos de sementes, tipos de adubos utilizados. Tudo foi analisado cientificamente por 6 agrônomos da Exalc, cada uma na sua especialidade. E veio o laudo. Solo sem alumínio. Até aí, ninguém atinou para nada no momento. Os círculos tinham formas geométricas. Nós começamos a questionar isso. Demorou 8 meses, a gente ia no campo, voltava, depois ia outro mês, voltava, e assim foi. E a paciência dos donos da fazenda foram muito gentis, foram muito pacienciosos conosco, né? Senão a gente não ia poder fazer essa pesquisa. No momento, a gente questionava o porquê dos círculos, né? Os agrônomos falaram para mim: ô Renato, isso aí são fungos, né? Os fungos fazem esse estrago na vegetação, né? É para brincar com eles. Eu falei: esse fungo é bem inteligente, né? Eu falei: por quê? É porque ele faz um círculo geométrico, ele começa aqui e termina aqui. Então, um fungo inteligente, né? Comecei a brincar com os agrônomos. Vocês têm certeza disso? Eles falaram: não, certeza a gente não tem que façam esse círculo. A gente tem formas assim, esparsas, né? Formas sem estrutura definida, né? Ah, bom, aí tudo bem. Agora, círculo geométrico já muda um pouco de figura, né? Mas ficou ali naquele debate, né? E ninguém atinou para a resposta do resultado do laudo do solo e tudo mais, né? Da água, do pH e tudo mais, que era sem alumínio. Depois de uns 2, 3 meses, um colega nosso lá
estava defendendo uma tese lá na agronomia, na área de biologia. Nós comentamos isso com ele, né? Eu comentei com ele, falei, escuta, esse caso assim, tal, lá de Capoava, o que você acha? Ele falou, quer me ver o laudo? Eu mostrei o laudo para ele. Ele olhou, eu falei, mas tem alguma coisa errada aqui. Eu falei, mas o que está errado aí? Não existe solo sem alumínio. Eu falei, como é que não existe solo sem alumínio? Tá aí o laudo. Eu falei, mas não existe solo sem alumínio. Sempre tem alguma coisa de alumínio. Eu falei, muito bem. Então, como é que você explica que lá, naquelas manchas, não tem alumínio? Ele fez assim. Isso não existe aqui no planeta Terra. Quer dizer, não existe no planeta Terra, mas está aí. Embaixo das manchas, de uma delas, a gente notou que os arames farpados não estavam oxidados. Os arames estavam enferrujados com o tempo, né? Daquele setor da fazenda. Só que aonde passou a mancha, bem embaixo, só embaixo, o arame não estava oxidado, não estava enferrujado, estava limpinho. Como se a saída do alumínio passando pelo arame tirou a oxidação. É a única explicação, não existe outra. E nós não estamos inventando, é pesquisa científica, né, feita aqui pelo grupo aí para a gente, né? Então é algo para a gente se preocupar aí. E depois a nossa colega também, um outro setor de Tupi, nos chamou para verificar também manchas semelhantes, e as manchas eram semelhantes a essas aqui também, né? Só que nós não reiniciamos todo o processo outra vez por falta de tempo, né? Infelizmente, nosso tempo, 24 horas, não está dando nem para dormir direito. Pois não. Exato, assim. Provavelmente, né, os circos foram feitos por naves espaciais, né? Isso também, nós fazemos a entrevista com os donos da fazenda, com o pessoal que trabalha na fazenda, né, e tudo mais. Os cachorros latiram aí a madrugada inteira, né? E vocês não foram ver? Nós espiamos assim pela janela, mas às vezes é um cachorro do mato que aparece aí e tal. A gente não saiu, né? Estava frio, né? Não vamos sair do frio. Tá, tá bom. E vocês não foram ver? Não, mas o cachorro latiu a madrugada inteira. Quer dizer, às vezes o cachorro detecta outra dimensão, né? Outra frequência que o ser humano não detecta, né? E as manchas estão lá, ficaram lá por um bom tempo. E em Tupi, a mesma coisa, né? Também ficaram aí muito semelhantes a essa lá de Capoava. A moça disse que até todo mês de dezembro, né, aparecia essas manchas, só que nesse mês de dezembro não apareceu. Durante 3 anos seguidos, aparecia em Tupi todo mês de dezembro. Esse mês não aconteceu. Eu não vou ocupar mais muito tempo de vocês, parece que o pessoal está meio cansado também, né? Eu vou procurar ser um pouco mais breve, né? Há 120 anos, na Mesopotâmia, lá onde houve a guerra de Israel, lá do Egito, o pessoal lá do Saddam Hussein, naquela região de lá, né? Foram encontradas umas escritas cunheiformes. Escrita cunheiforme é em forma de cunha, né? Por isso o nome cunheiforme, né? É uma escrita que tem formato assim, em forma de cunha, assim, né? Tá? Então, conforme a posição dessas escritas, elas formam frases, palavras e tal, pensamentos, né? Como a nossa escrita aqui, né? Só a escrita cunheiforme. Há 120 anos atrás foram descobertas certas placas, né, numa gruta, estão sendo analisadas até hoje, que são milhares de placas, que contam a evolução do planeta Terra. Foi publicado por Herbert Schrader em 1872. Quase ninguém tomou conhecimento disso aí.
na área da arqueologia, na área da antropologia cultural. É uma lástima o Brasil ficar tão à deriva assim. Ou se tomou conhecimento, simplesmente ignorou a mensagem que ela trazia no seu encontro, né? Porque o que falam essas lascas? Como foi o planeta Terra povoado por essas terrestres? E essas placas falam que nós fomos colonizados há 440 mil anos atrás por extraterrestres. São placas de cunho histórico, arqueológico. Inclusive dão detalhes da posição do nosso sistema solar, da Lua, da rotação do planeta Terra, há 450 mil anos atrás. É meio difícil, né? A gente aceitar isso por acaso, né? A própria Lua, falam as placas cuneiformes, a própria Lua diz que não pertencia à Terra. E a NASA descobriu agora, com as experiências que foram feitas, que realmente a Lua tem um campo magnético invertido e não tem nada a ver com a estrutura da Terra. Agora, a NASA, recentemente, a questão de uns 20 anos, 15 anos, a NASA descobriu isso. Só que essas placas datam de 400 mil anos antes de Cristo. Também, um manuscrito do Mar Morto foi encontrado em 1947, que endossa o que está aí. Portanto, não existe teoria da evolução, existe hipótese. Teoria já é algo bem formado, mais confirmado através da ciência, através de debate em nível universitário, né? O que existe é a hipótese da evolução, não teoria da evolução, como estão colocando, né? Hipótese tem bastante, né? Eu acho que vem do macaco, eu acho isso, eu acho aquilo, mas precisa provar, né? Se veio do macaco, por que o macaco parou e continuou o homem, né? Ponto de interrogação. Bom, isso a gente sabe que ocorreu por causa do cancelamento das tradições, dos folclores foram alterados por interesses sociais, religiosos no plural, né? Todas elas, né? Então isso aí foi alterado, né? Por isso que a dificuldade, né? Por isso a dificuldade de dizer, mas extraterrestre existe mesmo? Será que isso aí acontece mesmo, né? Por essa pequena explanação que a gente está colocando aqui, vocês estão vendo quanta coisa, né? Quanto acervo existe para a gente estudar, pesquisar e se aprofundar, que não é comentado nas escolas, não é comentado no meios universitários, né? Só passam muito rapidamente, né? Eu mesmo frequentei algumas faculdades e nenhuma delas ninguém abordou, nem como seminário. E eu fiz cursos relacionados, né? Então, eu acredito que o acender das luzes significa que eu tenho que terminar por aqui, né? Para terminar, então, em 1636, o Francisco Fontana descobriu uns canais em Marte. E depois de 1636 até 1941, com Gerard de Vancouver, foram localizados canais em Marte. Que tipo de canais? Vários tipos, vários formatos, né? Todos obedecendo geometria, todos obedecendo um padrão, nada aleatório, tudo geométrico, desde 1636, 11 pesquisadores. E quando a NASA esteve lá, e fotografou e filmou, disse que não tem canal nenhum. Será que de 1636 a 1941, 11 pesquisadores de renome internacional, com toda uma equipe,
tiveram ilusão de ótica, os 11, é difícil de acreditar. Se a NASA diz que não existe nenhum canal em Marte, será que eles foram camuflados? Foram remanejados? Desmantelaram os canais, camuflaram os canais, quando começaram a ver sondas espaciais do planeta Terra? A preocupação foi evitar contato? Por que eu estou fazendo essa colocação? Porque é muito sintomático que a Phobos 2 foi destruída quando chegou perto de Marte. Em 5/11/64, a Mariner foi destruída na mesma área. Em 30/11/64, a Zoom soviética desapareceu na mesma área. Em 21/8/93, a Mars Observer americana desapareceu na mesma área. Parece que a preocupação de quem está lá é fazer com que a gente não tenha contato. O porquê, a gente não sabe. Esses dados são retirados de uma pessoa que estuda arqueologia, que foi consultor da NASA e que é uma pessoa versada em línguas antigas, em sânscrito, em hebraico antigo, etc. Então é uma pessoa de nível de cultura respeitado internacionalmente. E ele colocou isso no livro. Como vocês estão percebendo, a raiz de tudo isso é muito cultural, né? Muito profundamente cultural. Então, tudo que você nota de estranho, você tem que analisar, tem que separar alguma dessas colocações que nós tivemos a oportunidade de colocar aqui. Vocês verificam que o assunto é bastante amplo, bastante vasto, né? Tanto é que eu levei 38 anos para escrever o segundo livro, né? E nesse segundo livro eu cito 128 bibliografias de consulta, onde eu me fundamentei para escrever o livro. Existiriam outras áreas também para a gente abordar, é evidente, vocês estão percebendo, mas infelizmente pelo tempo, né, são 10 horas, eu não estou localizando onde está o Renê, o Saburo. Pois não, tem tempo, né? Vocês têm tempo? Tudo bem. Por que tem uma falta de interesse da NASA, dos militares, Boa pergunta. As implicações que isso aí envolve, a gente já percebe, né, são muito grandes, especialmente na área da religião, né, na área social. Quer dizer, vai ter que ser feita uma reestruturação de várias áreas sociais, de várias áreas da religião, né, porque isso vai mexer. Como? Vai questionar tudo isso que está aí, né? Porque é a tal coisa, né? Nós estamos feitos à imagem e semelhança de Deus. O que está fazendo esse cara de lagarto do meu lado mais inteligente do que eu? Já começa por aí, né? Não peguei. Tudo que você imaginar vai funcionar aí, né? Porque é uma reação em cadeia, né? É uma reação em cadeia. A vida vai continuar no planeta Terra, é evidente, não vai parar por causa disso, né? Ela vai continuar, mas ela vai continuar com mudanças. Quer dizer, quando amanhã alguém falar, você está se comportando assim e tal, porque está escrito não sei aonde, que você começa a dar risada. Então, para trabalhar num lugar onde alguém fala isso, ou você concorda com a nova ideia atual, porque se você ficar na antiga, aí vai ser ridicularizado, que era o contrário, né? Há 30 anos atrás, quando eu falava sobre isso, eu era ridicularizado, né? Achavam que eu não estava muito bom da cachola e tal, né? Coitado, precisa descansar, está estressado, tal, né?
A sua colocação, eu acredito que tem a conotação de estar se referindo ao que foi encontrado, né, registrado em pedra, nos acervos astecas, maias, incas, as pedras de Ica, né, e tal, etc., nos olmecas, as primeiras civilizações da América do Sul e tal. Então, realmente, ninguém pode passar aquilo que não conhece. Né? Tanto é que Galileu Galilei teve que se retratar na Inquisição, porque senão ia parar na fogueira, porque dizia que a Terra não era o centro do universo, né? Então teve que se retratar, né? Imagine, isso nós estamos falando de 1400 aí, né? Mas os astecas e maias e incas têm mais de 6.000, 10.000 anos antes de Cristo. Então como é que é, né? Então alguém de fora com esses conhecimentos passou e depois se retiraram, né? É o tipo de um empurrão para o planeta evoluir, né? Nós somos, sem dúvida nenhuma, descendentes dessas raças, né, que nos visitam, né? Daí a razão das várias raças, inclusive, né, que muita gente não entende, né? A japonesa, a amarela, a branca, a de cor negra, e assim vai, né? Os pigmeus, os grande altura, são todas gens de planetas diferentes, né? Hoje já aventamos falar sobre isso, né? Se eu falasse isso há 30 anos, estava preso já, né? Hoje você já tem certo jogo de cintura para falar nisso, porque você tem como argumentar na área da ciência, né? Já não se aceita mais você mudar de cor, porque você fica exposto ao sol, né? Não é mais aceito isso na área da antropologia. Eu respondi a sua pergunta. Pois não. Certo. Você colocou aí o questionamento que eu fiz há 38 anos atrás, né? Quer dizer, onde não existia nada, começamos a tomar conhecimento de que alguma coisa estava aí, andando aí, que estavam querendo esconder a coisa, né? Eu mesmo cheguei a ver isso, quando eu estava, uma época meus pais estavam morando no Rio de Janeiro, e eu morei lá algum tempo, e lá no Rio vi o primeiro objeto voador fazendo bem baixo, mas ninguém falava nisso. Eu pensei que fosse um avião com problema, até na área onde ele se dirigiu, eu falei, caiu. Eu fiquei esperando a explosão, né? Não vi explosão nenhuma, né? Aí no dia seguinte os jornais publicaram, né? Disco voador e tal, fotografado, isso, aquilo. A partir daquele dia em diante comecei a colecionar tudo que falava sobre disco voador, né? Então eu fui percebendo que com o correr do tempo a própria ciência começou a se encarregar de colocar as coisas no lugar, né? Você tem mais argumentação, você já tem acesso às informações mais rápidas através de um computador, né? Você tem a ligação à internet que você se liga com o mundo todo, né? Hoje tem vários grupos ufológicos no Brasil que usam a internet. Brasília, de Goiás, de Minas Gerais, de São Paulo, usam a internet no computador, fazem parte do grupo ufológico. Nós temos 4.000 ufólogos catalogados no Brasil, sérios. Tem gente aí que gosta de brincar, infelizmente ainda, né? Mas sérios já tem uns 4.000. E tem mais de 300 grupos e centros ufológicos catalogados no Brasil. No Brasil. E sérios também, trabalhando nesse tipo de pesquisa científica, séria. Quer dizer, existem alguns grupos que são mais científicos, né? Não aceitam muito a parte assim, espaço-tempo, outra dimensão. O pessoal quer ver tudo no concreto ali, segurar, apertar, né? Existem grupos que são assim, bem céticos, né? Mas a gente respeita, se dá bem, não somos amigos e tudo mais, não há implicação nenhuma, né? Agora, quanto mais você abrir o leque de possibilidades que possam existir, é melhor, né? Você tem mais chance de acertar, acreditamos nós, né? Tem que jogar com todas as variáveis, né? E sempre com cuidado para não ir ao extremo.
Antigamente, para nos ridicularizar, o pessoal jogava um prato no ar e filmava. Depois falava assim, o disco voador aí, o disco voador e tal. Aí todo mundo acreditava, é mesmo, aí o disco voador. Depois que todo mundo confirmava que era disco voador, o sujeito que fez a brincadeira deitava no chão e rachava de rir, né? Eu joguei um prato, aí todo mundo acreditou e tal. Então, essas brincadeiras existiam antigamente. Mas hoje já ninguém mais faz isso, porque essa pessoa hoje seria ridicularizada. Porque qualquer checagem fotográfica, você vê se foi uma montagem ou não. Aliás, todas as fotografias que a gente tem e faz, são checadas por computadores, são checados por aparelhos, né? Para verificar se não houve montagem nem fraude. Pois não. Sim, perfeito. Queria saber se o senhor acredita nisso, ou se existem clientes que dizem que está aumentando o interesse das pessoas estarem olhando mais para o céu, estão vendo mais, e a melhora da tecnologia também. O senhor acredita que isso é verdade ou está aumentando realmente as aparições? E por quê? Realmente é verdade. Quem afirma isso é um engenheiro, nosso colega lá de São Paulo. Ele é especialista em ótica laser, inclusive, engenheiro, e é uma das pessoas que a gente tem bastante crédito, sério, até bem sério nas suas avaliações. E ele fez essa declaração na revista, se não me engano, Isto É, do mês passado. Ele disse que durante o ano de 1995, foram registrados 350 casos concretos, fora os outros, concretos mesmo, 350 casos, em 1995, ano passado. Só nesse primeiro trimestre, 600. Só nesse primeiro trimestre, 600 deste ano. Realmente o aumento é astronômico, assim, é geométrico, não é nem aritmético, né? É geométrico. Se continuar nessa proporção, né? Você me fez a pergunta do porquê. Aí vamos especular, né? Vamos especular junto, né? O planeta Terra está passando por agressões à natureza, né? O ser humano está destruindo aí com bombas atômicas, atacando a natureza, queimando matas, destruindo rios, e a ecologia está indo para o espaço. A camada de ozônio está aumentando. Na revista Isto É também, eu não sei qual é não foi Isto É, foi uma outra revista, no ano passado fez uma comparação que a camada de ozônio está maior que o mapa do Brasil, está maior que o Brasil, de tamanho, comparando. Há 2 anos passados nós vimos um enorme iceberg de não sei quantos quilômetros de comprimento que se destacou da Antártica e estava andando no Mar do Atlântico, passando lá pelas Malvinas. A natureza está acéfala, não existe mais racionalização correta de tempo, de dia, de temperatura. Saímos hoje de manhã com 20 graus, quando chegou às 10 horas, eu estou anotando todas essas coisas, tenho 3 anos de anotações, das variações de temperatura são picos extremos, sem coerência lógica. De manhã estávamos com 20 graus, quando estava 10 horas estava 16 graus, Piracicaba. Como? Não tem, o que é isso aí? Não, quer dizer, o certo é que agora é um mês frio. Agora eu estou assim aqui, o pessoal está de manga de camisa aí, está numa boa aí. No mês de maio, até 10 anos atrás, eu estava encapotado aqui, olha lá, hein? E olha lá. E é frio mesmo no mês de maio. Aqui. Quer dizer, o que é isso aí? Quer dizer, porque a camada do ar quente encontrou com a camada do ar frio, isso aí a gente está cansado de saber. Eu quero saber como é que a camada de ar quente encontra com ar frio no mês onde não pode encontrar. Que é esse? Esse que eu quero, esse que não tem resposta. Porque o planeta Terra está se afastando do Sol. O correto é aqui no nosso hemisfério está frio. Não está. Então, todas essas consequências, acredito que os extraterrestres estão detectando com os aparelhos que eles têm, né?
e estão querendo avisar a gente. Ô, terráqueos, abre o olho aí que a coisa aí vai reverter em cima de vocês mesmos. O planeta Terra vai responder a essa agressão. Porque a natureza não tem político para discutir na mesa, ela dá a resposta da natureza. Se agride, ela dá a resposta. Né? E eles acreditamos, nós, né, que estamos estudando, estamos lendo essa área, que eles estão aí por causa disso. Que eles estão avisando que nós vamos passar por momentos difíceis. E estão chegando cada vez mais, cada vez mais. Antigamente você só via relatos de periferia. Ah, eu vi um objeto, colega meu lá do sítio, lá da chácara. Agora estão na periferia das cidades. E algumas já estão em cima das cidades. Aqui mesmo em Rio Claro vocês já tiveram fatos assim em cima da cidade. Em Piracicaba, não passa um mês que alguém não vê alguma coisa lá por cima da cidade, em cima da cidade. Muito bem. Os senhores acabaram de assistir nessa apresentação a várias áreas que estão relacionadas com seres extraterrestres, com naves espaciais, né? Como o Lago Ônega, na Rússia, que vocês acabaram de assistir. Capuava, aqui mesmo em Piracicaba, né? Na região de Piracicaba, Capuava, nós tivemos um assunto, como vocês acabaram de ver no vídeo, muito interessante para ser pesquisado com mais profundidade até, né? Onde duas pessoas se perderam no meio num canavial. Quando foram ver, não tinha canavial, tinha uma plantação de banana, e lá não tem plantação de banana, né? Vocês acabaram de ver isso agora há pouco. Bom, mas o que nos traz agora aqui neste final é chamar a atenção dos senhores por um fato não muito comentado no passado, mas agora está começando a ser apresentado de maneira mais intensiva. É sobre os canais de Marte. Os senhores, acessando a internet com o título A Vida no Planeta Marte, vocês vão se admirar de ver quantos slides, quantas tomadas existem sobre vida no planeta Marte. É fantástico. Pirâmides, construções, inclusive até moradias, pequenas moradias com ruas, né? Mas isso falaram que não tinha nada, né? Ocorre que foi infelizmente camuflado, né? Foi feita uma camuflagem fotográfica, né? de filmagem, né? Dizendo que aquilo era cheio de terra, era cheio de nuvens e tal, né? Mas na verdade hoje nós estamos sabendo que aquilo foi uma camuflagem feita por certos países para guardar em segredo. A gente não vai entrar agora no mérito dessa questão, né? Mas a verdade é que em Marte existe vida, os canais estão comprovados que existem residências, existem construções, existem estátuas, né? Existe até uma tipo de esfinge do tipo egipciana lá em Marte. Isso foi filmada. É só vocês acessarem a internet que vocês vão ver que eu estou falando a verdade aqui, né? Então isso é mais um fato que é importante para a nossa evolução, para a nossa cultura, né? Quantos pontos de vista nós vamos ter que acertar aí na área cultural, né? Portanto, quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente abrir o leque de possibilidades, mais você vai ter acesso a informações e menos você vai errar. Você vai errar sempre, porque o ser humano não é perfeito, mas pelo menos você vai errar menos. Muito bem, muito obrigado pela atenção que vocês me dispensaram e até a próxima aula.